20 horas nas terças, às 20 horas, a gente sempre aparece por aqui nesse endereço. Esse endereço é o OG Notícias. A gente sempre aparece por aqui nas terças, às 20 horas, para trazer convidados ou convidadas e trazer assuntos importantes. E não só nas terças, mas também nas quintas. Terças e quintas são as 2 noites da semana em que a gente tem aqui as nossas entrevistas. E vamos lá, vamos para mais um assunto importante a ser tratado aqui, sempre trazendo pessoas que estão à frente de ONGs, à frente de órgãos, pessoas que estão com alguma atividade importante na cidade. E é dessa forma que eu convidei para estar aqui hoje o professor Divino José Lemes de Oliveira. Ele é popularmente conhecido, muito querido na cidade, conhecido como o professor Zezinho. Ele será o nosso entrevistado aqui, exatamente porque ele está à frente aqui em Porá da Rádio Educativa, que é uma ONG, é uma entidade sem fins lucrativos, é uma emissora de rádio ligada à Fundação Rádio Educativa, que é a FUNREI, e nós vamos conversar com ele aqui sobre isso hoje. Assunto importante, é um meio de comunicação, abrindo espaço para um outro meio de comunicação. Portanto, Zezinho, uma conversa aqui hoje entre colegas da área da comunicação. Satisfação te receber aqui, você é muito bem-vindo para a gente falar do papel da rádio que é de educar. Rádio diferente, rádio que não é exatamente comercial, uma rádio educativa. Zezinho, boa noite, boas-vindas. Boa noite, Valdeci, muito obrigado. Você, internauta, né? Nosso boa noite. Satisfação estar aqui, Valdeci. Eu sempre acompanho, né? Cada bate-papo agradável, né? E assim, de certa forma, eu acredito que acaba contribuindo, né? Para a gente conhecer, tem aspectos tão importantes que às vezes falta a oportunidade de ser debatido, de ser conversado com a comunidade, e você criou esse espaço. Então, primeira coisa, parabéns. E parabéns também pelo filme. Você assistiu? Assisti o filme, lá em casa, né? Eu não fui no... Você é da geografia, não é da história, né? Da geografia. Da geografia. Mas aprecia... A gente acaba misturando um pouquinho, assim... Mas aprecia a história também. Aprecio, sim. E assisti o filme, né? Inclusive, fiz questão, depois que assisti o filme, fiz questão. Falei, vou postar comentário aqui nas redes sociais, provocando, né? Eu acho que... Eu acho assim, que foi relevante, né? O que você conseguiu fazer ali, com toda a equipe, conseguiu envolver muita gente, né? 193 pessoas envolvidas. Que coisa bacana. Viu? E Zezinho, não foi algo exatamente didático, mas é para poder, é um aperitivo para a pessoa pegar o livro de história de Porá e ler. Ele não é exatamente didático, mas ele cria um gosto pela história. Sim, sim. E foi bonito, né? Assim, certo. Cada momento, assim, achei... Mais longe? Isso. Cada momento muito interessante, porque assim, você conseguiu fazer homenagens, conseguiu retratar, né, um pouco do contexto histórico, né, de elementos, inclusive físicos também, muito importante, né, da história de Porá. E parece que faltava isso, né? É isso aí, Porá tem um filme, um longa-metragem, Porá Pegadas do Tempo, 1 hora, 21 minutos, 15 segundos, deu para sentir Porá, né, Zezinho? Deu. É isso aí. A gente passa, então, a entrevistar aqui o Divino José Lemes de Oliveira, o professor Zezinho. Vamos falar aqui sobre a Rádio Educativa, na qual ele está à frente, uma emissora com esse cunho de educar. Mas, Zezinho, antes de falar de Rádio Educativa, eu quero aqui falar um pouquinho de você como professor universitário. Opa. Que você é da UEG, um efetivo lá, e você é uma pessoa engajada, culta, muito integrada à nossa sociedade, à frente de ações importantes em nossa comunidade. Eu quero te perguntar um pouquinho aqui sobre a UEG, o seu papel lá. Você disputou uma eleição para diretor, uma eleição onde seu nome foi colocado, foi muito apreciado, bem avaliado aí pelo povo, mas você perdeu a eleição, que me pareceu em razão de um fator de voto lá ter peso, né? O voto qualificado, certo voto mais vale do que um outro. Conta para mim como é que foi isso. Realmente, a eleição ela foi bastante assim, transparente, todo o processo, era 2 candidatos só apenas, né? Mas diferente das últimas eleições, que geralmente, se eu não me engano, nas últimas 3 eleições não teve mais do que um candidato. Então, nessa, retomou o que historicamente sempre teve na UEG, né? Tem uma disputa interna.
E foi interessante o processo porque, assim, abriu perspectivas para a gente conversar com a comunidade acadêmica, conversar com professores, administrativos, com os alunos, debater a unidade. E a gente viu que, de fato, a comunidade queria debater, queria conversar sobre a unidade, sobre as perspectivas, sobre as questões internas que precisavam de ser resolvidas também estruturalmente. Então, assim, a eleição permitiu isso. E, de fato, a gente não obteve a votação suficiente para ser eleito. Foi assim, foi uma disputa boa, foi bem aproximada, né? Você teve mais votos, por exemplo, entre alunos, no total mais votos, mas perdeu por causa do peso do voto. Exatamente. E é exatamente votos de professores, é isso? Exatamente, sim. Os professores têm peso dividido ali de 50%, né? O peso dos professores, dos docentes, 25% dos administrativos e 25% dos alunos. Então, foi nessa diferença, né? Nos professores teve uma diferença de 2 votos e ela foi o suficiente para dar a margem, né, suficiente para a professora Núbia ser eleita. Com isso, a Núbia está lá, ela foi eleita, é pessoa também qualificada, está lá fazendo o trabalho dela, se avalia também positivamente. Sim, eu acredito assim, que ela tem muitos desafios para ser resolvido na universidade, né, na UEG, mas eu acredito que, com disposição, ela procurando parcerias, acredito que é possível avançar em muitas questões, né? E assim, agora a gente está no ano eleitoral, esse ano, ela já começa o mandato no ano eleitoral e, na sequência, daqui 2 anos, novamente, né? Então, assim, o período eleitoral, ele sempre cria perspectiva, né, de buscar parceria, de estabelecer relações, inclusive para pós-eleição. Então, eu acredito que ela está fazendo algo nesse sentido. Eu espero que ela consiga caminhar nesse sentido, né, e trazer benefícios para a unidade. A unidade precisa de avançar na questão de estrutura, na própria questão funcional, para melhorar a qualidade do atendimento às pessoas que estão ali, né, e a comunidade como um todo. Inclusive para pensar em perspectiva de fortalecer os cursos que já tem e trazer futuramente novos cursos também. Novos cursos é importante, que a Núbia tenha boa sorte para trazer novos cursos e para manter bem o que já tem lá na nossa UEG, ensino gratuito, importante. O papel da UEG para Iporá e para a região. Exatamente. O Divino José Lemes de Oliveira, o professor Zezinho, ele vai ser aqui hoje o nosso entrevistado. Nós vamos falar sobre a rádio educativa. Agradecemos a tantos que estão nos acompanhando aqui no OG Notícias, esse nosso endereço no Instagram, agora com mais de 140 mil seguidores. Um abraço a tanta gente que nos acompanha. Estamos também no YouTube, no nosso canal, o Oeste Goiânia Notícias. E essa transmissão, para chegar até você, conta com apoios. Nós contamos com o Laboratório Bioanálise, que é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365. O Laboratório Bioanálise ele tem serviço de coleta fora de Iporá, em Amorinópolis, Jalpaci e em Piranhas. Essa transmissão conta com o Posto Rede Parceirão, que tem 2 endereços para atender você. O Posto Rede Parceirão está ali em Israelândia, nas margens da GO 060, e também em Iporá, no Posto Real, já que o Posto Real faz parte da Rede Parceirão. E o Parceirão é a sua casa nas rodovias. Temos conosco aqui na transmissão a Bioenge Soluções Ambientais. Essa empresa, a Bioenge, trabalha com documentação para meio ambiente. E quem precisar disso é só procurar. Bioenge Soluções Ambientais, empresa da Maiara e do Endel. O contato da Bioenge é o 649-9623-5621. Baratão Shopping, o campeão de preços baixos, maior, melhor e ágil para atender quem mora dentro de Iporá, dentro do perímetro urbano, atender até pelo WhatsApp, porque pode se comprar pelo WhatsApp quem mora dentro de Iporá. Para isso você memoriza aí, você tecla 649-8154-1495. Baratão Shopping é o campeão de preços baixos. E nessa noite de terça-feira, o nosso assunto aqui é a Rádio Educativa, essa emissora que chega longe com o seu som, com a missão de educar. Nós escolhemos esse assunto porque é uma rádio diferente, não é uma rádio comercial. Vamos começar aqui, Zezinho, falando da proposta diferenciada dessa emissora. É uma rádio educativa, não é rádio comercial, nós podemos dizer que é uma ONG, não é isso?
É muito parecido, porque assim, a rádio educativa, ela não tem um fim comercial, não tem um fim lucrativo, né? Então começa por aí. E ela está dentro de um programa nacional que é de criação, de ampliar o acesso aos meios de comunicação para levar meios de comunicação como esse tipo de emissora, que de alguma forma ele faça presença na comunidade, contribuindo, pensando na perspectiva de promover algo ligado à educação, à questão cultural, então, para que tenha esse tipo de olhar. Então, a rádio educativa ela tem essa função. É claro que, de tempo em tempo, precisa de ser resgatado, né, elementos dessa função dela, dessa atribuição, mas ela surge, inclusive, com essa intenção, né, e, inclusive, nos últimos tempos, a gente tem trabalhado muito o resgate dessa objetividade da fundação da Rádio Educativa. Ela é uma fundação, né, uma fundação da forma como ela foi criada com representações da comunidade, né, a princípio com pessoas de vários segmentos diferenciados, né, e aí ela vai passando os anos e vai mudando algumas coisas no sentido da estrutura funcional dela, do corpo deliberativo. Mas a funcionalidade dela, o objetivo, ele tem que se manter com o mesmo princípio da criação, né? Vamos colocar um pouquinho de história aqui, Zezinho. Vamos. Eu gosto de história. Vamos falar um pouquinho do lado histórico da emissora. Ela surgiu de homens da comunidade que se juntaram, e o Lazo Faleiro não pode ser esquecido, Não. que é a figura central para surgir. Um pouquinho da história da Educativa. Sim. A Rádio Educativa, assim, institucionalmente, ela foi criada em 1996. Então, hoje, nesse ano de 2026, ela está completando 30 anos, 3 décadas, né? Vai completar nesse ano. Vai completar esse ano. Certamente vai ter festa. Tem que fazer, né? Merece. E ela completa, agora 9 de julho, né? No meio desse ano, ela completa os 30 anos. E a fundação ela foi criada justamente a partir do professor Lázaro. Você fez a memória aí, acho que importante, essa memória histórica. Ele tinha esse anseio, essa vontade de criar um meio de comunicação que pudesse, inclusive, contrapor o que já estava pré-estabelecido. A gente ouve histórias de outro, nesse sentido, que tinha uma única emissora na cidade, na região, e aí o entendimento dele é que precisava ter uma emissora dedicada para discutir as questões educacionais, para trazer a presença da universidade, a presença do meio educacional de Iporá e da região, e aí eles chamam um grupo de pessoas para trabalhar nesse sentido. Dá né? para rememorar aí os homens que estiveram à frente? Sim, de cabeça, assim, eu não vou lembrar todos, porque assim, era um grupo, se eu não me engano, era mais de 10 pessoas a princípio, mas o professor Lázaro convidou o pastor Renato, que, se não me engano, era da Assembleia da Igreja Batista, né? E que foi uma pessoa importante nesse processo, que auxiliou ele bastante. Junto com ele teve aí o Dr. Mac, o pastor Ataú, nessa época, o Iron Campos também. Logo na sequência veio a professora Luísa, que estava na UEG, mas a princípio foi o esposo, o Orimar, né, o esposo dela, né, que fez parte. Então, assim, eram 11 homens, eu me lembro. 11, exatamente. Era um time de homens que criou uma rádio com a finalidade de educar. A Rádio Educativa surgiu. Foi a segunda a funcionar em Porá, sim, não é isso? Exatamente. E aí, assim, acho que o interessante disso tudo é que não foi uma coisa muito simples, porque esse grupo que se empenhou nesse sentido, e daí, na vanguarda, o professor Lázaro puxando isso aí, não eram pessoas que trabalhavam especificadamente com comunicação. Então, imagina há 30 anos atrás... E nem com educação. O Lazo Faleiro, sim, que tinha um histórico. Exatamente. Os demais, não. Não. Então, assim, eu acredito que houve muitos desafios nesse processo, né? Até conseguir se consolidar esse projeto de criação de uma fundação. E aí eles aproveitam a oportunidade de um momento que havia perspectiva de criação de fundações como essa, de rádio educativas, né? E consegue trazer uma com sede para Iporá, para atender a região. Só para, talvez, assim, quando a gente vai falar de comunicação, nem todas as pessoas entendem como é que funciona a estrutura de liberação para uma emissora de rádio. Mas, por exemplo, uma rádio no estilo de associação,
A gente tem uma, por exemplo, aqui em Porá, que é a Nova Onda. Ela funciona localmente, ela tem uma distância a partir do seu estúdio que ela pode atingir. E aí, as emissoras, nesse sentido, elas acabam podendo ter uma maior quantidade. Cada município pode ter uma, dependendo do tamanho do município, até mais de uma, né? E as educativas não, porque ela tem uma abrangência um pouco maior. No caso da rádio educativa, hoje ela chega a 13 municípios. 13 municípios. 13 municípios, né? E claro que hoje chega mais porque você tem internet. Ela tá com as ondas no ar, está também na internet. Na internet, exatamente. E aí, assim, nesse processo histórico, esse grupo de 11 pessoas consegue solidificar esse projeto, criar a fundação, né, a Rádio Educativa, com o principal objetivo da fundação, que era colocar uma rádio no ar. E aí, posteriormente, é que isso vai acontecer um tempo depois. Hoje eu conversava com o Homero um pouco, o Homero fez parte da locução inicial na rádio educativa. E aí ele me lembrava o seguinte, professor, não sei se você lembra, na história, que a rádio ela foi denunciada quando foi colocada em caráter experimental, e aí ela foi fechada, né? Depois, as pessoas que estavam à frente conseguiu, junto com locutores, né, conseguiu formalizar o pedido de reabertura, conseguiu reaver. Então, ela teve esse imbróglio inicialmente. Teve uma também. tentativa clandestina. Não, na verdade, não chegou a ser clandestina. Foi porque eles estavam em caráter experimental. Precipitou. Não estava com autorização. Sim. Né, e daí, se você não tem autorização, você não pode colocar no ar, né? Mas eu acredito que havia muita expectativa, né? Eu imagino. Está com tudo estruturado aqui. Vamos testar. Ansiedade para funcionar. Exatamente. Ô Zezinho, agora falando ainda sobre o lado histórico dessa emissora, a nossa rádio educativa, eu quero perguntar como é que o professor Divino José Lemes de Oliveira, o Zezinho, apareceu por lá. Eu lembro que houve uma ocasião em que a UEG foi aproximar da rádio. E nesse ato parece que o professor Zezinho foi o porta-voz da UEG. Mas conte para nós como é que foi. Exatamente. Assim, eu começo a participar na rádio educativa bem posterior a essa história da criação dela. Então, assim, houve uma longa caminhada, porque eu chego na rádio educativa já em 2019. Então, assim, ela já estava muitos anos de caminhada e, nesse processo histórico, muitas pessoas deu a sua contribuição e que acredito que foi importante para que ela continuasse, para que ela passasse várias fases. E aí eu participo dessa última fase dela, essa fase mais recente, a partir desse período, desses últimos anos, porque a rádio ela estava numa situação muito frágil, financeiramente, com um acúmulo de dívidas, funcionamento difícil de gestão. E aí a equipe, e muitas pessoas que estavam na equipe, porque ficou muito tempo à frente, o próprio professor Lázaro também muito tempo à frente, a professora Luísa assumiu a direção, já eram pessoas que tinham dado muita contribuição com a rádio educativa. E aí, simultâneo aos seus afazeres particulares, porque é uma doação que eles faziam com a rádio educativa. Chegou um ponto que eles sentiam interesse de pensar outro caminho para a rádio. E aí, um dos caminhos pensado, entre vários que eles refletiram e pensou vários caminhos, era que uma universidade assumisse ela, já que ela tinha um caráter educacional. E a UEG foi escolhida pela relação do professor Lázaro, da professora Luísa, que já estavam lá, né, na direção, e aí foi pensada a rádio educativa. A princípio foi estabelecido o diálogo com o reitor, era o professor Haroldo na época, e a pró-reitora de graduação, a professora Maria Olinda, né, e a partir deles foi estabelecido um diálogo local com o professor Valdir, se não me engano, era o diretor, e aí, a partir daí, o diretor local da UEG Iporá. E aí iniciou esse processo, então, de repensar a gestão, de modificação de estatuto, de buscar a orientação junto ao Ministério Público, que é o curador das fundações. Esse processo ele foi um pouco bem longo. Eu comecei a participar logo no início dele, mas chegou um ponto, Valdeci, que o jurídico da UEG, depois de analisado, entendeu que não podia assumir
esse tipo de A fundação. UEG não poderia assumir a emissora. Não poderia, porque a UEG é uma instituição pública, né, governamental, então, legalmente, ela não poderia assumir uma fundação, né, Porque que é uma privada. fundação. Exatamente. A partir daí, a gente pensou outras perspectivas, inclusive com o grupo que estava lá, com o grupo que foi inserido da UEG no processo. A gente pensou, consultou o IF, conversamos inclusive com o professor Marcelo também, que consultou a reitoria, né? Inclusive, na época, a reitoria estava em Jataí. Então, foi pensado perspectivas nesse sentido, mas a situação era a mesma da UEG. De associar a emissora com o IF. Também não foi possível. Não podia, né? Então, aí, Zezinho, o que aconteceu foi que a Rádio Educativa ela seguiu sozinha como fundação, como uma entidade autônoma. Exatamente. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo. E aí, assim, foi reestruturado, então, o estatuto, o conselho. Hoje, o grupo que assume ela é um grupo muito mais educacional, porque... Não tem a ligação institucional, mas a convivência dentro dela são de educadores. Exatamente. São educadores, os professores que estão ali no Conselho Deliberativo, todos são professores da UEG. Um dos critérios que a gente olhou, inclusive na indicação em acordo com o Ministério Público, foi indicação de professores efetivos também, mais 2 pessoas do administrativo efetivos também, e junto com o corpo, representando a comunidade, mais ligada à rádio, 2 pessoas que estavam na locução, que estavam mais tempo na rádio também, que fazia parte já da rádio. E aí, hoje é assim, ela funciona nesse formato, né? Inclusive, é um grupo que buscou repensar as bases dela, reestruturar no sentido de recuperar memórias da rádio educativa, né? Trazer a perspectiva de abrir mais o espaço dela para a comunidade estar presente. Então, hoje, ela caminha mais nesse sentido. Ela chega nesse contexto atual, né, com essa estrutura. E também, assim, eu toquei aqui na questão financeira, né, em recuperação. Ela continua em recuperação. Esse ano é um ano de aniversário, mas um ano muito importante para ela, porque é um ano que ela termina de reestruturar financeiramente. E aí, com isso, ela cria perspectivas de crescimento. Né? E especialmente a partir do ano que vem, porque é um ano que ela conseguiu equilibrar as contas dela. E, junto com isso, vem perspectivas de novo espaço funcional, de parcerias que foram feitas. Né? Então, assim, ela está vivendo um ano de comemoração de aniversário, que ainda é um ano difícil do ponto de vista financeiro, mas com muita perspectiva, né, de encerrar um ciclo, né, que a gente teve que trazer ela para um formato todo, para um funcionamento dentro da legalidade, em acordo com o Ministério Público, com a fiscalização do Ministério Público. Essa equipe que assumiu, ela fez prestação de contas anterior, fez um ajuste de conduta com o Ministério Público para, a partir desse período de 2019, fazer a prestação de conta anual com o Ministério Público, no órgão que tem para isso, que é o SICAP, né? Então, assim, ela passa a ser assim, uma equipe que está funcionando lá, trabalhando lá, respeitando toda a memória anterior da rádio e zelando muito pela questão funcional dela, funcional, jurídica e financeira. Eu tinha uma pergunta aqui para o diretor da Rádio Educativa sobre a questão financeira. Ia ser uma pergunta mais para o final da conversa, mas ele já tocou no assunto aqui, que desde 2019 está lá num processo de recuperação financeira. Então, já que ele está falando de finanças, eu quero aprofundar um pouquinho mais aqui, porque assim, a gente trabalha também na área de publicidade e os meios de comunicação vivem disso, e a gente sabe que não é simples. Iporá chegou a ter 4 emissoras de rádio, e a Rádio Felicidade fechou as portas. Exatamente. Ela não está mais no ar. Uma cidade que tinha 4 emissoras, uma já não está no ar. Temos só 3 no ar. Significa dificuldade de mercado publicitário. E aí eu quero te perguntar como é que sobrevive. É a veiculação de espaço publicitário, venda de horário, como é que funciona para manter a rádio funcionando do ponto de vista financeiro, para a gente completar aqui essa parte financeira no que diz respeito à rádio educativa. Isso. A rádio educativa, como eu disse inicialmente, ela não tem um fins lucrativo. Então,
ela pode ter apoios, os apoiadores culturais, ou através da cessão de horários, ou através do apoio junto ao próprio comércio. Mas esse apoio ele não pode ter nunca o caráter no sentido de ser explorativo. Ele precisa ser só de fins de sustentação para ela, de manutenção dela. Manter os equipamentos, manter o quadro de funcionários, os locutores, é só isso. É isso. Então, assim, e tudo que ela consegue enquanto apoios culturais, não há, por exemplo, ali falar, não, isso aqui teve sobra, vai repartir, não, é investido nela. Exatamente. E no caso seu, desde 2019, é a recuperação financeira da emissora. Exatamente. E você calcula que esse ano, então, resolve-se. Exatamente. A gente está na fase final dos parcelamentos, né, porque teve que renegociar dívidas, teve que fazer parcelamentos, né, e inclusive junto à Receita, junto a pessoas que fornecem serviço para que ela funcionasse. E aí, assim, ela encerra esse ciclo esse ano, até a maioria no mês de novembro e alguns últimos em dezembro, e de fato encerra esse ciclo. Mas eu acho que é muito importante isso que você traz, o Valdeci, essa questão do funcionamento dos meios de comunicação no interior. Uhum. Acho que isso é importante, porque assim, a manutenção dos meios de comunicação interior acaba ficando muito refém do próprio comércio local, que são pequenos comerciantes. A gente não tem grandes indústrias aqui no interior, não tem grandes empresas, né, assim, de porte como tem nas capitais, né, e aí, com raras exceções de uma ou outra, mas isso acaba limitando, né, essa coisa da divulgação, da própria quantidade de empresas que poderiam estar apoiando. E acaba sobrecarregando, né, mesmo que a gente não tenha tantos meios de comunicação, no interior, no caso aqui de Porá, mas acaba sobrecarregando, né, os poucos que existem. Ao mesmo tempo, a gente vê que a maioria funciona precariamente, né, com doação, porque a pessoa de fato gosta, né, e essa falta de investimento, Valdeci, acho que é preciso ser considerado, talvez a gente da comunicação precise de conversar mais sobre isso, porque assim, porque daí os meios de comunicação poderiam ser muito mais potentes, atingir muito mais se tivesse investimento. Uhum. E a gente acaba sendo relegado de levar as informações para outras regiões. Uhum. Né? Com isso, todo mundo perde. Eu estou falando específico do meio de comunicação, mas o comércio perde, a população perde, as perspectivas, inclusive, de investimento. Quem faz a divulgação do que tem de qualidade em um local, por exemplo, no interior do oeste de Goiás, são os meios de comunicação, são os principais. Se eles não têm investimento para fazer isso, com isso vai perder investimento todo mundo. Né? Na prática, é um pouco isso. Há uma perda para todo mundo. Né? E o professor Lázaro sempre falava o seguinte, as pessoas precisam de entender melhor, precisam de fazer campanhas ou dialogar mais com as pessoas daqui da nossa comunidade para elas entenderem o quanto que é importante valorizar e investir nos meios de comunicação da nossa região, porque são eles que são parte responsável para fazer o desenvolvimento acontecer na nossa região. E eu concordo com ele. É isso aí. E o professor Zezinho, diretor da Rádio Educativa, ele com certeza tem lá aquele funcionário dele que é o contato comercial para falar com os empresários e buscar os anunciantes. Certamente você tem lá esse profissional. Eu quero te perguntar sobre o conteúdo do comercial, porque já teve muita contestação, quando se trata de rádio sem fins lucrativos, de que a veiculação da publicidade não pode ser completa, de que a veiculação do nome da empresa seria apenas como apoio cultural. Como é que está a legislação hoje nesse sentido, ou dá para explicitar uma publicidade? Continua sendo como apoio cultural, mas precisa de ter um zelo do tipo do que vai ser vinculado, da mensagem que vai ser levada ao ar. Então, assim, acaba sendo mais rigoroso. Né? E há uma série de apoios, mesmo que a pessoa queira apoiar, dependendo do tipo de apoio, a gente não pode levar. Vou pegar um exemplo. A gente já teve muita procura de tabacarias, de cervejarias. Fere a legislação para a rádio educativa. No estatuto, a gente olha assim, os estatutos da maioria das rádios educativas, não tem nada que contrapõe. Mas, na lógica, é estranho, né? Parece que
seria assim, algo no sentido meio que... É um contrassenso, né? Exatamente. Uma rádio educativa, divulgando, fazendo propaganda de cigarro, né? Fazendo apoio cultural de cigarro, de cervejarias, de coisas nesse sentido, similares. Mas né? a publicidade lá, ela acaba sendo intensa, assim, no sentido de poder anunciar até uma promoção? Tem, por exemplo, com esse zelo, do tipo que você vai anunciar, do tipo de produto que você vai anunciar, da forma que você vai anunciar, que você vai falar do comércio, porque você precisa de sempre levar a mensagem de que ele é um apoiador cultural, que ele está ali... Essa tem que ser a essência da publicidade. Tem que ser, exatamente. Então, assim, inclusive, antes de veicular qualquer apoio, a gente tem lá uma identificação, inclusive, que ele é um apoiador cultural. É diferente de uma rádio comercial, como é, por exemplo, a Rádio Rio Claro, que ela, de Imporá, é a que sobrou, que é a rádio comercial. A Nova Onda também não é rádio comercial. Ela é rádio comunitária, é rádio também sem fins lucrativos. Nós estamos entrevistando o professor Divino José Lemes de Oliveira, o professor Zezinho, o diretor da Rádio Educativa. Um abraço para o pessoal lá do Bar e Distribuidora Caverna, que serve a água mineral que a gente toma aqui durante os nossos bate-papos. E por falar em Bar e Distribuidora Caverna, depois de amanhã, quinta-feira, nós vamos ter uma live aqui e depois nós vamos para lá, porque na noite de quinta-feira lá vai ter um stand-up, vai ter um show de humor, um show interessante, e a gente está recomendando, porque lá está tendo reserva de mesa, no Caverna, depois de amanhã, noite de quinta-feira, noite de espetáculo de humor lá no Bar e Distribuidora Caverna. E daqui a pouquinho, aqui no nosso bate-papo com o professor Zezinho, eu vou fazer para ele a pergunta mais importante da noite. Eu vou perguntar a ele como é que a Rádio Educativa, durante a sua programação, desenvolve o seu papel educativo. Daqui a pouquinho ele vai responder isso. Antes disso, eu aqui também faço o meu apelo comercial. Essa transmissão aqui do OG Notícias conta com o Baratão Shopping, o campeão de preços baixos. O Baratão é o maior, o melhor, o mais ágil para atender você de Iporá e da região. E para quem mora dentro de Iporá, pode comprar pelo WhatsApp. Sim. Para isso, tecle aí, 649-8154-1495. O Baratão Shopping atende toda a região há mais de 4 décadas. Essa transmissão conta com a BioEnge Soluções Ambientais, regularização e licenciamentos ambientais, atua em desembargos e planejamento ambiental, rural e empresarial. A BioEnge é a empresa da Maiara e do Wendel. O contato deles é o 649-9623-5621. Posto Rede Parceirão tem o combustível que te leva mais longe e por um menor preço. Atende você em 2 endereços. Tem 2 locais para você estacionar e abastecer no Parceirão. Ali em Israelândia, nas margens da GO 060 e também aqui em Iporá, no Posto Real. Já que o Posto Real aqui em Iporá faz parte da Rede Parceirão. E o Parceirão é a sua casa nas rodovias. Laboratório Bioanálise é aquele que tem exames médicos com precisão e agilidade na entrega de resultados. O Laboratório Bioanálise está no centro de Iporá, na Avenida Pará 365, e tem serviço de coleta fora de Iporá. O Bioanálise faz coleta também em Amorinópolis, em Jalpaci e em Piranhas. Ao professor Zezinho, o Divino José Lemes de Oliveira, diretor da Educativa, eu agora faço a pergunta principal. Professor Zezinho, como é que a Rádio Educativa cumpre lá o seu papel educativo durante a programação? E essa é uma pergunta muito, muito importante, porque ela está no cerne da fundação, né? Mas antes de responder ela, deixa eu fazer um comentário que eu lembrei aqui de uma historinha, de um acontecimento que tem relação, inclusive, com o que a gente estava conversando sobre a questão dessa coisa do apoio cultural, o que diferencia. Deve ter mais ou menos uns 2 anos e meio atrás, um empresário nos procurou. Ele tem uma rede de emissoras de rádio, inclusive em Goiás ele tem 5 emissoras de rádio, e aí ele propôs comprar, ele assumir a gestão toda da Rádio Educativa. E aí, em contrapartida, ele pagaria mensalmente um valor, né, para a fundação e ele ia explorar ela comercialmente. Ele propôs R$15 mil. Entregaria R$15 mil por mês. E a rádio abandonaria seu papel educativo? Exatamente.
É uma proposta atrevida, né, gente? Tá vendo? Financeiramente, né? Seria interessante, né? Mas não é o papel. Não é o papel dela. Foi Então, negado assim, isso, claro. foi negado, né? Não foi nem levado para frente em discussão. Falei, tá fora. Tá fora Do do propósito. propósito dela, né? Por qual ela foi criada, né? Então, Valdeci, falando desse papel dela educativo, de que forma que ela cumpre? Essa é uma das coisas que eu acredito que a gente tem zelado bastante, tem buscado resgatar muito, inclusive criar muito mais nesse sentido. Por quê? A rádio educativa, ela tem um propósito central de promover educação, cultura, levar informação e a cidadania. Né? E eu posso falar que em tempos recentes a gente tem incluído muita questão da inclusão também, que eu acho que é algo importante. Né? E a gente, inclusive, incluiu isso na reforma do Estatuto, a inclusão. Como é que a gente valoriza, como é que a gente cuida disso? Quando a gente fala de resgate, inclusive, resgatando raízes, por exemplo, resgatando história também. Vou pegar um exemplo, a gente tem vários exemplos. A gente tem um programa, que é o programa Canta e Porá, que ele é realizado no sábado. Todo sábado, a partir das 6 horas da tarde, tem um Canta e Porá. Quem canta lá? Qualquer pessoa pode ir lá cantar, mas assim, são principalmente pessoas da terceira idade. E esse foi um olhar que a gente teve. É um programa que já teve, né, não só na rádio educativa, né, por muito tempo, teve inclusive em outras emissoras, algo similar, e depois, pela dificuldade de estruturação, foi se perdendo, e daí a gente fez questão, falou, vamos fortalecer e resgatar isso. Hoje o programa ele acontece todo sábado, ao vivo, e com pessoas, por exemplo, são cantores que não estão na grande mídia, que muitas vezes não conseguem gravar um DVD, não conseguem gravar uma música para colocar no Spotify, algo nesse sentido. E ele, de fato, ele resgata a raiz, porque o pessoal vai lá para cantar a música raiz, né? Ele vai para lá para cantar e trazer histórias de vivência, né? De vivência que tem relação com a comunidade, e com isso a gente acaba envolvendo muitas pessoas nesse projeto. Eu lembro que tem um senhor lá, um dos cantores, ele vem de Uberlândia, ele vem a cada 15 dias, ele não consegue vir toda semana, mas a cada 15 dias ele vem aqui para cantar 3 músicas na rádio. Então, assim, isso é muito significativo. Esse é um exemplo de como ela cumpre o papel. Mas, similar a isso, a gente criou uma linha de programas, que são programas educativos. Cada um tem um perfil, um discute a escola pública, o outro discute a ciência na educação, o outro discute a questão social. E a gente tem uma linha de programas que todo dia é realizada entre as 10 às 11h30. E a gente colocou essa grade fixa. Na maioria dos programas, também a gente buscou muito o resgate dessa coisa da pessoa estabelecer a relação da música com a história local, com a raiz local, de incluir, inclusive, mesmo no meio das músicas que têm ao grande acesso à grande mídia, né, aos grandes meios de comunicação, que são financeiramente melhor financiados, a gente consegue incluir, por exemplo, os artistas regionais também, né, na programação diária, para a gente não ficar como uma rádio, como a maioria das rádios são. Né? Então, assim, para ela cumprir o papel, ela precisa de pensar em cada programa, precisa de estar constantemente fazendo resgate, e acho que a gente está conseguindo avançar muito nesse sentido. Hoje a gente tem programas lá, vou pegar um exemplo, final de semana, a gente tem um programa lá que todo final de semana tem uma discussão jurídica, que trabalha a questão do direito, e daí a apresentadora ela faz questão de trazer temas que a dona de casa precisa de discutir, que a pessoa lá, que o trabalhador, o lavrador, precisa de entender. Então, assim, numa linguagem mais fácil, mais acessível, você traz o jurídico para a discussão popular. Então, assim, são esses elementos que fazem da rádio educativa conseguir cumprir esse papel educacional. A questão da inclusão ela está muito forte para a gente. Eu vou pegar um outro exemplo que eu acho que é importante. Quando foi inaugurar um programa lá, um dos programas que foi criado, deve ter mais ou menos uns 4 anos. Uma das pessoas que apresentava, ele é analfabeto.
não consegue ler uma palavra. E aí como é que a gente falou? Mas a gente tem que avançar na questão da inclusão também aqui na rádio, em vários aspectos. Essa é uma oportunidade para a gente, de fato, incluir essa pessoa. E essa pessoa se tornou locutora? Se tornou, está lá. A gente pegou, codificou tudo com sinais, né? As músicas que ele ia usar, as identificação do programa, início, meio. Então, assim, ele faz o programa. Falando e operando o equipamento? Exatamente, falando e operando. Então, assim, esse é um exemplo que a gente conseguiu, de fato, incluir, né? E acho que é uma conquista. E outras situações, por exemplo, hoje a rádio educativa, ela, basicamente, a programação dela está praticamente ao vivo de 5 da manhã à meia-noite, de domingo a domingo. Então, assim, talvez de Goiás seja uma das rádios que está mais ao vivo, né? Do estado de Goiás, eu acho que, não tenho dúvida, que está entre as que é mais ao vivo, né? Mas de que forma? A gente criou um mecanismo colaborativo. Então, assim, as pessoas que estão ali, a gente criou mecanismo de dar oportunidade para quem não é locutor, para aquela pessoa que tinha vontade, para aquela pessoa que nunca teve a experiência em outro meio de comunicação. Então, a gente criou espaços para isso. Não é só uma caixa de som ligada com música, né, Zezinho? Não, é levar exatamente. informação, levar aquilo que vai educar e, como ele disse, aí abrindo até espaço para a questão cultural aí através dos artistas locais. Exatamente. E é isso aí, estamos aqui entrevistando o professor Divino José Lemes de Oliveira, o professor Zezinho, diretor da Rádio Educativa em Iporá. Zezinho, eu já notei na Rádio Educativa também, ouvindo, vocês inserem vinhetas educativas, não é isso? Sim, como parte dessa questão educativa, né, a gente resgatou alguns compromissos, inclusive previstos em estatuto. Por exemplo, a gente faz uma avaliação durante o ano, quais são os períodos que tem algum tipo de campanha que é importante, por exemplo, de violência contra a mulher, da questão do racismo, da exploração infantil. Trânsito, limpeza pública, cabe muita coisa para inserir, né? Exatamente. E aí a gente faz um cronograma e a gente obedece rigorosamente esse cronograma no sentido de, em média, mensalmente, pelo menos 3 a 4 campanhas ser colocadas no ar. E elas são repetidas várias vezes na programação, uma média de 5 vezes por dia. Então, está cumprindo o papel educativo através dessas vinhetas. Mas, assim, Também. as emissoras de rádio de Iporá, e não só as emissoras, os veículos de comunicação em geral têm muita dificuldade na área de jornalismo. Como é que vocês estão lidando com isso? E essa é uma questão sensível, né, o Valdeci? Porque, assim, o jornalismo, ele é muito importante, porque ele consegue agregar. Por exemplo, uma emissora de rádio, ele agrega muito, né? Só que, estruturalmente, ele exige uma estrutura física, humana, né, que aí depende de investimento. E esse talvez seja o grande problema de todas as emissoras de rádio, né, e de outros meios de comunicação que buscam fazer jornalismo, né? Porque o jornalismo, nesse contexto atual, ele tem que ser muito mais ágil ainda, né? Porque está todo mundo com o celular, com as redes sociais lá, tendo a informação. Então, assim, ele precisa de ser veloz no sentido de trazer informação, e a informação no jornalismo, no meio de comunicação, ela precisa ser qualificada, né? Então, assim, não pode ser essa informação que a pessoa vai lá e coloca na rede social sem muito compromisso, às vezes. Muitas pessoas informam, mas joga sem compromisso. Por lá, o jornalista está funcionando mais nas bases das entrevistas, né? Levando informações através de entrevistas. É o que eu tenho notado, né? Exatamente. Lá temos uma apresentadora lá, a Viviane, sempre traz pessoas importantes para entrevistar, e dentro de uma entrevista há o exercício do jornalismo. Sim. Não é isso? Hoje, basicamente, assim, o único programa que a gente tem com o nome de jornal, ele é apresentado diariamente das 7 às 7h30, são 30 minutos. O Homero assumiu. O Homero Silva, que é um radialista já bem experiente. Bem experiente, né? E ele assumiu esse horário, inclusive ele fez parcerias com alguns jornalistas e está ampliando essas parcerias. Então, assim, é um horário que as pessoas ouvem. Repercutindo outras notícias de outros órgãos de comunicação. Exatamente. Mas tirando desse horário, aí a gente inseriu essa parte jornalística dentro dos programas mesmo, criando quadros, criando momentos, né? Não só musical, e criando essa faixa etária com
programas de entrevistas. Com o apoio do Baratão Shop, da Bioenge Soluções Ambientais, do Posto Rede Parceirão e do Laboratório Bioanálise, nós tivemos aqui o professor Zezinho, o Divino José Lemes de Oliveira. Nós vamos partir aqui para a parte final do nosso bate-papo, Zezinho. Agora fale aí do seu time, sua equipe, os comunicadores. Eu conheço alguns deles, mas cite aí você, desde 5 da manhã, quem abre a rádio vai até meia-noite. Conta para mim aí sobre os comunicadores. Isso. Nós temos uma equipe composta por muitas pessoas ali. Hoje o grupo, a equipe, a gente fala a equipe da Rádio Educativa, são mais de 30 pessoas, né? E tem as pessoas que assumem o microfone, né, que faz a locução, e tem aqueles que estão na parte estrutural, né, para ela funcionar. A produção, né, o Jonathan assume a parte da produção. Agora, recente, a gente agregou também, como parte da equipe de produção e da parte técnica, o Rodrigo Magalhães, que tem bastante experiência também. Né? E aí, assim, no meio de semana, a gente começa logo cedo com o Homero Silva, né, que tem um programa já tradicional, com bases ligadas à cultura, à raiz sertaneja, né? E ele fala com o homem do campo, com as pessoas do campo, principalmente, né? A partir das 5 da manhã, na sequência vem o J. Rodrigues, um programa um pouco mais dinâmico, no sentido de mesclar das músicas, com mais informação. E aí, na sequência, vem os programas de entrevista. Todo dia, de segunda a sexta-feira, tem um entrevistador diferente. A professora Paula, o professor Valdir, a professora Viviane, eu tenho um dos dias na semana também. Depois, à tarde, o Dedé Fernandes assume o período da tarde. Na sequência, vem o Rodrigo Magalhães, né, também com o programa para fechar o período da tarde. E à noite, a gente tem uma certa rotatividade de locutores, cada um com um dia na semana. A gente está ali dividido entre o professor Manu, o Divino Goiano, que é locutor também de rodeio, né, e o Dedé Fernandes. Nos finais de semana, aí a equipe aumenta mais ainda, né, porque aí a gente começa pela manhã, no sábado, já com o Manu. Na sequência, eu vou pular alguns programas que eu quero fechar aqui, fechando deles alguns horários. Na sequência, vem então, assim, na linha musical, à tarde, vem a Jéssica, o Valdomiro, e fechando à noite, o Dedé com a roda de violeiros e o ritmo da noite. No domingo, a gente tem aí, logo cedinho, aí, abrindo aí o Rodrigo Magalhães, o Eliseu, depois o Clydeson, né? E depois a gente fecha com o Baú Retrô, um programa mais de rock, mais temático, no domingo. Os programas que eu deixei de falar, eu queria destacar o seguinte: quando a gente assumiu a fundação, a Rádio Educativa, nesse período, a partir de 2019, havia um temor que a gente ia tirar os programas religiosos. Né? Que a rádio ela tinha, de fato, vários programas, principalmente da Igreja Assembleia de Deus. E uma coisa que a gente fez questão é o seguinte: não, a rádio, para ela ser inclusiva, ela precisa de ter inclusão, inclusive, pessoas que queiram estudar a Bíblia, que queiram discutir religião, que tenham seu espaço. E aí os que quiseram ficar, eles foram mantidos, né? E alguns foram incluídos. Então, assim, na faixa etária, a partir das 11h30, a gente tem um programa que ele é intitulado Voz da Libertação. Quem assume a responsabilidade dele é a Igreja Deus e Amor. Na sequência, o pastor Wagner, que ele é pastor na Assembleia de Deus, e ele assume o programa do meio-dia às 13 horas, isso de segunda a sexta-feira. E no sábado, o doutor Anoildo, que é o proprietário, né, do Hospital Cristo Redentor, né, ele tem um programa que já está lá há muito tempo. Há muito tempo, né? Então, ele continuou, o programa dele é todo sábado, das 9 às 11 horas da manhã. E é interessante, Valdeci, que quando um locutor não vai, o pessoal liga: mas o fulano não veio, eu estava esperando, principalmente esse programa que é uma vez na semana, né? Deixa eu fazer questão de dizer para você, internauta, né, que nos acompanha, a gente resgatou alguns momentos que a gente acha que é importante. Por exemplo, à noite. Historicamente, a Rádio Educativa, a gente foi estudar, né, como que ela funcionava, a grade dela. A gente buscou fazer alguns resgates de programas.
E também, além dos programas, alguns momentos que a gente acha significativo. Uma das coisas que eu vi que tinha muitos comentários, inclusive em comentários antigos de internet, falar assim, mas antigamente trocava o hino nacional na Rádio Educativa todo dia, meia-noite, o hino do Iporá. Eu falei, vamos resgatar isso? Resgatou. Resgatamos, todo dia, meia-noite. Fecha com o hino nacional e o hino de Iporá. O dia fecha com isso, né? Fecha com esse momento. Então, assim, e aí a gente resgatou momentos como esse, né? Que acho que faz parte dessa ligação cultural com o local, com a raiz, com a identidade das pessoas. Zezinho, nós não temos aqui em Iporá o hábito de pesquisas de opinião pública para avaliar a audiência, mas a audiência está boa? A gente está muito satisfeito, porque tem assim, dados? Hoje a gente tem uma equipe, ela tem uma empresa que ela faz o levantamento na internet para a gente, e aí ela faz aplicação de tempo em tempo, mais ou menos uma média a cada 4 meses, faz um levantamento de audiência aplicado. Né? E aí é esse que vai de entrevista, de porta em porta, de sair ouvindo as pessoas. Você tem esse feedback, então? Exatamente, a gente tem esse feedback. E números positivos? Positivos, a gente está muito satisfeito porque assim, hoje a gente tem uma tranquilidade de dizer que a Rádio Educativa ela é líder de audiência isolada, por exemplo, no público evangélico. Na zona rural, a gente tem uma disputa, como se diz, acirrada na zona rural. E na região, por ser só 2 emissoras de rádio, né, e são emissoras tradicionais, a gente tem a Rádio Rio Claro, continuou operando, fechou a Felicidade, mas a Rio Claro continuou, e a Educativa. Então, assim, são 2 emissoras que têm um longo alcance. Então, são as 2 emissoras que conseguem chegar na região. Quando você fala em 13 municípios, ouve-se Rádio Educativa, eu sei que ouve muito bem lá em Palestina de Goiás, como ouve lá em Fazenda Nova. Exatamente. Além de, claro, as cidades circunvizinhas, todas podem ligar, o som realmente chega longe e chega com qualidade. Zezinho, muito bom, nós estamos finalizando aqui o nosso bate-papo. Agora, para terminar mesmo, o seu apelo aí para o pessoal ouvir, a frequência na internet, a frequência também lá no rádio, é uma onda, frequência modulada, não é isso? Para arrematar aí, como conectar com a Educativa. Isso, a Rádio Educativa, carinhosamente, a gente chama ela de a queridinha do Oeste Goiano, e foi apelidada dessa forma, né? Ela está na sintonia, na FM 101,5, nas ondas do rádio, mas também na internet, como é o caso aqui das entrevistas que você faz. Está na internet e você sabe o potencial que tem a internet. Nos últimos anos, a gente investiu bastante na internet da Rádio Educativa. Então, a Rádio Educativa ela está tanto diariamente, a programação 24 horas, tanto na sintonia, como na internet. Na internet, a gente cadastrou em 7 rádio webs para retransmitir. Tem o site dela, redes sociais. E para conectar direto, o site é? Educativa FM. Educativa FM. Isso. É isso aí. E também na Alexa de vídeo, Alexa de... Se fizer pesquisa, vai achar naturalmente com facilidade. Exatamente. Rádio Educativa, a queridinha do Oeste Goiano. Valeu, Zezinho, muito bom. Tem um aplicativo também, que a pessoa pode baixar lá no Play Store, baixa ele gratuito. Rádio Educativa. Aí ela pode mexer em qualquer coisa que ela tiver no celular ouvindo a Rádio Educativa. Não interfere usar o celular para outras finalidades. Não, exatamente. Zezinho, muito bom. Muito bom a gente entrevistar ele aqui, ele que é diretor da Rádio Educativa, professor divino, José Lemos de Oliveira, o Zezinho. Foi muito bom a gente falar sobre essa rádio diferente. Não é uma rádio comercial, uma rádio com a finalidade educativa. Obrigado, Zezinho, por você ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade e convido o ouvinte. Quem não ouviu a Rádio Educativa merece, eu acho que é importante tirar um tempinho ali, conhecer alguns programas, aquele que se identifica. Não é uma rádio que ela está focada em selecionar as pessoas que vai estar lá no microfone, que tem que ter o vozeirão, o melhor voz. Tem pessoas assim, que tem a voz qualificadíssima, né? Mas ela criou a oportunidade para trazer todo tipo de locutor. Rádio inclusiva. Inclusiva. Muito Exatamente. bem, Zezinho, obrigado por você ter vindo. Foi muito bom o nosso bate-papo. E, Zezinho, a gente termina aqui sempre entregando um presentinho para quem aqui vem. No caso, hoje, para você, um livro de minha autoria. Foi o último livro que eu lancei, um livro de poesias. Obrigado. É uma forma de recompensar ele que veio prestar informações aqui. Sempre assim, pessoal, sempre assim. Terças e quintas são os 2 dias da semana que a gente tem para bater papo, receber convidados, sempre pessoas importantes no meio da nossa comunidade. Quinta-feira, quem vai vir aqui
é a Rones Aparecida. Vai assumir o cargo de vereadora amanhã, 9 da manhã, e ela vai ser a nossa entrevistada na quinta-feira. Até lá, um abraço a todos.